verso 21. Lembrando vocês que nesse domingo também a gente vai ter o segundo dia, falando sobre a prosperidade e falando sobre as ofertas. Nós já falamos sobre a prosperidade em questão do dízimo nesse domingo. E mais 3 domingos à frente nós vamos estar falando sobre as prosperidades da oferta e o que traz prosperidade para a nossa vida. Então, se você tem pessoas, conhece pessoas que não vão à igreja porque igrejas pedem dinheiro, as igrejas estão sendo muito contundentes em querer dinheiro, em fazer campanhas, em fazer esse tipo de circunstância, traga a pessoa para poder realmente entender um pouquinho mais da palavra, porque algumas coisas as pessoas tentam promover de alguma maneira, humanamente, falando que vem da parte de Deus. E não existe nada humano na palavra de Deus. Existe sim o poder espiritual que a palavra traz para o homem, não o homem para Deus. Amém? Lembrando vocês ainda que nosso encontro de casais vai ser em maio. Estamos aí preparando as circunstâncias. E se você tem casais aí que precisam se ter uma nova chance, uma nova alegria, nós vamos estar aí em maio, no final de maio, fazendo esse encontro. E estamos preparando também com muito mais alegria do que nós estávamos fazendo. Vai ser muito melhor. Amém? E se você fala aí com a Patrícia, com a Sandra, com os diáconos, para nós podermos realmente fazer tudo cada vez melhor. Amém? Amém. Romanos 3, capítulo 3, verso 21, está escrito: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua injustiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória ao Senhor. Feche os olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, agradecemos ao Senhor, Pai, pelos motivos que o Senhor nos trouxe à sua presença. Agradecemos ao Senhor, Pai, que nesse momento da palavra, o Senhor nos fez ler a sua palavra e trazer realmente através dela a revelação espiritual que nós estamos precisando. Por isso, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, peço, Pai, que o Senhor mostre-nos o caminho que devemos andar através da palavra, e que edifique em nossas vidas a tudo aquilo que é a incerteza que nós temos ainda, nos trazendo a confiança e o clamor que damos a Ti, nos trazendo temor ao Seu nome e fazendo com que só o Senhor seja o nosso Deus, o nosso Pai, e só Ele que é aquele que faz vida em nós. Por isso, Pai, em nome de Jesus, me diminua, mas que o Senhor cresça em mim, para que seja feita a sua vontade, não a minha, para que eu possa falar aquilo que o seu reino tem grande virtude para nós. Em nome de Jesus. Pode sentar. Sábado haverá aula de piano às 15 horas na igreja. Professora Júlia. Já foi? Já. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Paulo falando aos Romanos,
nos traz realmente aqui algumas circunstâncias que muito acontece nos nossos dias. Há muitas situações que durante o nosso dia, durante a nossa vida, nos traz temor, nos traz angústia, porque queremos resolver algo em nossas vidas, que precisamos muito de Deus para que Ele se conclua com a justiça dele em nossas vidas. Pedimos por muitas vezes a justiça de Deus em tudo em nossa vida, porque nós cremos na justiça do Senhor. E por isso que muitas vezes nós não sabemos pedir e não acontece aquilo que nós estamos clamando, Senhor. Porque, querido, nós sabemos que o Senhor é justiça, o Senhor é amor, o Senhor é aquele que conduz a vida na justiça dele, não na justiça do homem. Porque a palavra de Deus que Paulo fala aos Romanos, ele diz no 26, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Quando nós lemos isso, nós vemos realmente que Deus é tão justo, que faz as coisas acontecerem quando a justiça dele é presente em nossos dias. Mas você já percebeu que em muitos momentos da nossa vida nós queremos justiça só de um lado? Nós queremos justiça só para nós? Nós queremos a justiça que seja somente para nós? Porque Deus, quando Ele vem a fazer a justiça, Ele não vai discriminar um ou outro. Ele não vai ajuizar a causa para um e não vai ajuizar a causa para outro. Ele vai ver os dois lados no sentido espiritual do que está certo, daquilo que é evidente no mundo espiritual, daquilo que nós precisamos entender que é da parte de Deus a justiça. Porque em muitos momentos nós ficamos revoltados porque as coisas não acontecem de uma maneira que deve acontecer, como nós achamos que deve acontecer. Às vezes nós não conseguimos entender a essência de Deus, não conseguimos ter a presença dele em nossas vidas, porque nós estamos desmistificando Jesus com o mundo e queremos que ele seja igual ao mundo. As circunstâncias que acontecem querem que seja realmente propícia somente para um lado, que seja somente de um lado. Deus não tem uma balança torta, Deus tem a balança da justiça para todos os lados. E a justiça de Deus, ela é muito clara quando nós conseguimos entender quem é Deus, conseguimos entender o que Deus vem falando para os nossos dias através da palavra de Deus. Começamos a ver as coisas acontecendo de tal maneira nos nossos dias, que às vezes nós começamos a discutir com Deus, porque Ele não é justo, porque Ele não toma a decisão sobre tal assunto, porque Ele não toma uma atitude espiritual sobre tal pessoa. E às vezes, querido, diante disso que nós estamos falando, nós começamos a esmorecer a nossa fé, porque é justamente o que o nosso adversário quer, que nós não consigamos mais ver a glória de Deus nascendo em nossos olhos. Ele quer desmistificar de nós aquilo que Ele tem plantado, que não acontece aquilo que é verdadeiro, mas o que acontece no poder de Deus é a justiça diante dos nossos olhos. Às vezes você se sente injustiçado, às vezes você se sente humilhado, às vezes você se sente numa circunstância que você fala assim, só Deus pode resolver isso. E às vezes você quer, dentro de você, que a circunstância seja realmente feita somente para um lado. Mas o amor de Deus, ele é unânime a todos nós, independente do que nós fazemos,
Porque Ele quer ver o nosso arrependimento. Ele quer ver que nosso coração esteja com Ele. Ele nos dá mais uma chance. Ele nos dá mais um favor para nós podermos passar por os momentos difíceis da nossa vida. Mas isso nos traz uma condição de que, mas como pode Deus, no mesmo momento de ser justo, Ele ser injusto? Jesus e nosso Deus nunca vai ser injusto. O nosso Deus, Ele vai ser determinante em todas as circunstâncias da nossa vida. Todas. O que acontece quando nós não conseguimos entender o mover de Deus? O que acontece quando nós não conseguimos ver a condição de que Deus está colocando na nossa vida? É que nos falta a sabedoria de Deus. É que nos falta o entendimento do propósito dele para aquilo que ele está sendo manifesto. Às vezes as pessoas falam assim: mas tem tantas pessoas, isso é mais evidente. Há tantas pessoas que prosperam e estão sempre praticando injustiça. Há pessoas que entram na igreja, no dia seguinte já estão prosperando, já estão fazendo coisas. E eu estou aqui há tanto tempo, estou aqui, já fazem 3 séculos que eu estou aqui e não consigo receber nada de Deus. Eu te falo, você conhece Deus? Você conhece como é o anseio de Deus para a sua vida? Você sabe o que Deus quer de você? Porque, querido, antes de nós entrarmos numa igreja, nós temos alguns anseios. Nós queremos algumas coisas para nós. Nós queremos resolver a nossa vida. Nós queremos ter um pouquinho mais de paz, de ter mais tranquilidade. Mas a que preço você é capaz de pagar pela sua paz? A que preço nós pagamos por mais um pouquinho de tranquilidade? Se você tivesse dinheiro que pudesse pagar isso, o quanto você pagaria? E o Senhor Jesus apenas nos mostrou que Ele sozinho pôde pagar todas as nossas injustiças, todos os nossos pecados, e levou com Ele tudo mal com Ele. E nos deu o refrigério de nós termos a paz e a tranquilidade. Quando o Senhor nos fala a respeito da justiça dEle, que a justiça dEle tem que ter fé em Jesus. O que eu quero dizer? Que muitas pessoas hoje, eles querem a justiça do Senhor, querem que o Senhor promova a justiça dele, mas uma promessa que querem fazer com o Senhor, que se fizer, fariam tal coisa. Querem trocar algo com Deus. Deus não se troca, não se deixa barganhar, porque Ele não é homem. Ele entende tanto o lado nosso, como entende o lado de quem está sendo acusado, ou quem está acusando, e nós como réus. Ele conhece toda a situação antes de nós abrirmos a nossa boca. Ele conhece o seu caminhar e conhece o caminhar do próximo. Por muito tempo, Ele fala que Ele é justiça, e você vai à busca dele pela justiça, sabendo que Jesus é justo e levou todos os pecados. Mas quando você fala em justiça própria, que você quer um pouco mais disso, um pouco mais daquilo, você começa a negar o sangue de Jesus, querendo realmente que a sua vida seja independente de qualquer circunstância, querendo que a sua vida seja somente você, sem pensar no amor do próximo. Por que o Senhor pede para nós amarmos o nosso próximo? Porque o Senhor quer que nós amemos tanto o próximo. E às vezes Ele fala: não quero que você ame os que estão na sua casa, eu quero que você ame quem são os seus inimigos. E amando os seus inimigos, você faz a vontade de Deus. Porque a
se propõe quando nós começamos a ter amor na nossa vida. Quando nós conseguimos entender o porquê de cada coisa. Porque cada um hoje quer simplesmente ser somente um lado da moeda. Não quer entender o outro lado da moeda. O porquê dos outros. Isso está acontecendo em casamentos. Cada um para si. Aí fala, é Deus por todos. Não, querido. Deus é por você. Deus não é por todos. Deus é por você. Porque se você não for de Deus, e cada um pensar da mesma maneira de ser de Deus, Deus não é de todos. Aí fala assim, muitos falam, e todos os caminhos chegam a Deus. Nem todos os caminhos. O único caminho que chega a Deus chama Jesus Cristo. E se você não começa a entender a justiça de Jesus, pela sua fé, você começa a esmorecer. Você começa a ser derrubados pelas obras satânicas que tentam trazer confusão na sua vida. Porque a justiça de Deus traz realmente alegria para aquele que crê em Jesus, aquele que deu a vida por nós. Se nós às vezes estamos confusos quanto ao que está acontecendo na sua vida, quanto aos problemas que estão acontecendo diante dos seus olhos, você fala, como pode acontecer isso? O Senhor está promovendo a justiça dele. Porque muitas pessoas, quando querem a justiça de Deus, pensam com os olhos para frente, mas não conseguem olhar para uma circunstância que você semeou. Porque Deus não pode ser justo somente pelo seu momento. Ele vê tudo o que você fez. Quantas vezes você passou na frente de tal pessoa e simplesmente virou a cara para ela? Quantas vezes você simplesmente ignorou tal assunto que era para você dar valor, e Deus colocou na sua frente determinado assunto para você valorizar aquele assunto e poder saber como lidar com ele? Porque a justiça de Deus faz com que nós tenhamos sabedoria. E o Senhor fala, através da palavra de Deus, no Salmo 111, ele fala assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se você não teme a Deus, você não sabe o que é justiça de Deus, e você não tem sabedoria para entender Deus. Quando Deus promove alguma coisa na vida de alguém, quando existe alguma circunstância que está trazendo alguma circunstância para a vida dele, primeiro, você busca Deus, pede para o Espírito Santo te convencer daquilo que está acontecendo na sua vida. Você pede, através de orações, que você realmente teme a Deus e teme as coisas que vêm dos céus para a sua vida. Porque se nós não entendermos as circunstâncias da palavra em nossos dias, se nós não conseguirmos entender a palavra de Deus e a justiça de Deus em nossos dias, nós vamos sendo sufocados pelas coisas do mundo. Ou seja, o mundo parece que é a mais justiça que existe. Porque a palavra de Deus também diz assim, lá no 3, logo no 1, ele diz assim, Paulo, dizendo: qual é logo a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. Por quê? Se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? Olha só. Porque muitos acham que a circunstância que está acontecendo na vida, Deus não está vendo. Deus não está sendo justo com ele. As pessoas falam: eu estou entrando na igreja, eu estou indo buscar o Senhor, e as coisas têm que começar a acontecer na minha vida. Querido, o poder de Deus não tem que promover somente a sua
videntes a Ele, ao propósito dEle. Se você vem na igreja somente por um estar na igreja, Deus conhece o teu coração. E não é que a fidelidade do Senhor será aniquilada na sua vida. É que ainda você não conhece Deus, você não tem a sabedoria dEle para saber o que Ele fez por você. E a justiça do Senhor só vem pela sua fé, a fé que você tem em Jesus. Se você não tem fé em Jesus Cristo, você não conhece Jesus, e você não tem a justiça de Deus. Muitas pessoas, querido, começam a viver uma vida cristã de qualquer maneira. Não conseguem entender o temor do Senhor. Não conseguem entender como que o Senhor pode promover coisas boas na sua vida. E o que o Senhor tem para te dar hoje é que você comece a entender através da sabedoria que vem dos céus. Porque Ele deixa bem claro. Ele deixa bem claro lá em Tiago: se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedido. Às vezes está te faltando uma sabedoria para entender a palavra de Deus. Às vezes você está andando e está vendo que Jesus não está sendo justamente aquele que você esperava. Muitas vezes pessoas passam épocas e muitas épocas na sua vida sem receber um milagre na vida, sem receber nada na vida. Às vezes passam um tempo tremendo diante do Senhor, obedecendo Ele, e você não vai recebendo nada, e você vai se esfriando. E o que é isso? É a sua fé em Jesus Cristo. Quando você não tem a legalidade da sabedoria do Senhor, e você não tem o temor a Deus, a sua vida começa a ser uma vida qualquer, sem a justiça de Deus, porque você não entende ainda o que Deus pode fazer na sua vida. Porque o Senhor tem muitas coisas para acontecer na sua vida. O Senhor tem muitas alegrias para conceder no seu dia, mas ainda você não entende o que é justiça de Deus. A justiça de Deus provém realmente do poder dEle, que faz com que as coisas aconteçam para serem mansas. Ele não traz discórdia, Ele não traz o amor para um e a faca para outro. Ele faz com que as pessoas, entendendo a justiça, possam se encontrar e se amar. Porque muitas pessoas querem realmente passar a faca no pescoço de alguém. Muitas pessoas querem simplesmente extinguir as pessoas da face da terra. Mas o que Deus quer na sua vida hoje é fazer que você entender que a justiça dEle é o amor que Ele tem pelas vidas. O que Ele quer é salvar a cada um de nós. E quando nós pensamos em justiça individual nossa, nós estamos apenas jogando a outra vida para o inferno. E nós não estamos promovendo a justiça de Deus. E não acontece nada na sua vida, porque ainda o seu coração está preso a essas mágoas, está preso a circunstâncias que ainda você não tem fé em Cristo para poder perdoar, para poder se arrepender do mal que tem cometido, e não tem coragem ainda de simplesmente chegar a quem você humilhou e falar: me perdoa, porque eu fui errado. O que o Senhor quer promover na sua vida hoje é a justiça que o Senhor tem nos céus. Às vezes você fica se enganando. Eu vou esperar a justiça de Deus. Eu estou esperando a justiça de Deus. Eu estou esperando a justiça de Deus. Mas você está querendo que Deus faça o mal para alguém, e Deus não vai fazer o mal para alguém. Deus não vai trazer a pessoa, simplesmente humilhar a pessoa. Ela quer exaltar a pessoa, para que ela conheça a Deus. E às vezes nós estamos esperando, tendo a expectativa que a pessoa simplesmente se afunde, que a pessoa morra, que a pessoa passe necessidade,
que a pessoa simplesmente não tenha mais vida. Você acha que Deus vai promover isso na vida de alguém? O que Deus quer é que você tenha amor por aquela vida, que você encoste nela e dê um abraço nela de amor, de fraternidade, e fale com ela, viu, erramos, vamos nos acertar. E o que nosso grande adversário quer mais que você tenha esses pensamentos imundos, de querer um mal para as pessoas. E você fica procurando a justiça de Deus e ela não se concretiza, porque seu pensamento está no mundo. O pensamento ainda não está com fé em Jesus Cristo, que Ele perdoou nós, que Ele levou na cruz todos os nossos pecados, e nós ainda não cremos como deveríamos em Jesus Cristo. Aí nós começamos a não entender a justiça de Deus. Aí você fala assim, eu quero tanto ser salvo, que a sua salvação depende de como é a sua justiça. Se a sua justiça for igual de Deus, com certeza você será salvo. Mas se ainda você está apontando o dedo para as pessoas e querendo que elas se lasquem, essa não é a justiça de Deus. O que Deus quer é que você e a outra pessoa, seja quem for, possa realmente subir aos céus, arrependidos, de coração puro, com as suas mãos limpas, para poderem estar em alvos. É isso que Deus quer, a justiça dele, quer que nós promovemos realmente a materialização do reino dele no meio de nós. E você percebe como nós estamos querendo realmente cada vez mais vingança? Estamos querendo viver o mundo e querendo que Deus materialize o poder dele na nossa angústia, na nossa dor. Hoje teve aí o dia todo esse julgamento do nome dele? Misael e quem ele matou. E havia torcida para ter mais e mais. A justiça do homem foi feita. Mas e a justiça de Deus? E se acontecesse com alguém da sua família? O que aconteceu hoje lá naquele julgamento? E se fosse alguém da sua família? Você promoveria o quê? A desgraça para a vida do próximo? Queridos, entendem? Nós precisamos começar a exercitar o reino de Deus aqui na terra, através da nossa vida. Se nós não formos espelhos do Senhor aqui na terra, como Ele pede para nós sermos testemunha dEle, nós não vamos ser exaltados. Aí muitos falam assim, os humilhados serão exaltados. Que ele está sendo humilhado, mas está querendo o inferno na vida da outra pessoa. As pessoas ficam querendo o inferno na vida das outras pessoas. Então você não é de Deus. Você está sendo realmente um inferno na sua vida. Você está com um pensamento demoníaco. Às vezes pensar, Senhor, toque através do Espírito Santo nessa vida, que se arrependa, que tenha realmente o coração dobre junto ao Senhor, que ela possa se arrepender do fato que foi feito. Porque eu creio no poder de Jesus Cristo na cruz, que levou os pecados e que essa pessoa possa ser salva. Mas nós estamos querendo a justiça humana e queremos habitar no céu. Queridos, nós não estamos ainda praticando aquilo que nós estamos lendo, estamos realmente escutando. Não estamos praticando o amor de Cristo em nossas vidas. Às vezes nós queremos dar de cristão, queremos dar de crente. Eu sou cristão, eu sou crente. Mas alguém dá uma fechada no carro na sua frente, você já quer que vá para o inferno. Depois fala, eu sou salvo. Queridos, tem certeza? Porque a profecia que sai da sua boca é o que vai dizer o que você é. Porque aquilo que está saindo da sua boca é aquilo que você está dizendo que você é, que está no seu coração. Você pode iludir muitas pessoas, você pode chegar
e dá-lhe santinho, de santinha. Ai, amém, pastora, glória a Deus, e você chegar na frente de uma pessoa que simplesmente que você não gosta e falar, vai para o inferno. Você não está falando com o pastor, e eu não sou controlador da vida de ninguém. Eu não sou controlador da vida de ninguém. A pastora está aí, e quem está mais perto de mim sabe disso. Eu não fico andando na rua vendo se a pessoa está fazendo isso ou aquilo, não. Porque eu creio em Deus. Ele tem os olhos na vida de cada um. E você vai ter que dar conta a Deus, não é ao pastor, não. A minha missão perante Deus aqui nesse lugar é falar a palavra de Deus. E só. É realmente promover aquilo que o Senhor quer que nós entendamos da palavra dele. É isso. E sou gerente de Deus nessa casa, para que as coisas consigam cada vez mais estar em ordem. Mas eu não sou controlador da vida de ninguém. Mas o que Deus pede é para que nós possamos se ajustar para as coisas do reino, não simplesmente as coisas do mundo que tomam conta da nossa vida. Às vezes você está querendo receber uma bênção dos céus, mas não sabe por que não acontece. E eu estou falando para você. Às vezes a sua boca está promovendo aquilo que é do inferno, e você está querendo as coisas de Deus. Você quer que o seu vizinho se lasque. Você não quer trazer essa pessoa para o Senhor. Você quer que essa pessoa vá para o inferno. E como você quer que a justiça de Deus esteja na sua vida? Você está promovendo aquilo que Satanás quer. Você está promovendo as obras de Satã. E está querendo que Deus esteja junto com você. Querido, eu já falei uma vez e vou repetir de novo. Se durante o seu dia, entenda bem isso que eu vou falar. Entenda bem. Durante o seu dia, se dentro da sua mente e a sua boca fala coisas do inferno, você está endemoniado. Se você não pensa nas coisas de Deus e não fala das coisas de Deus, você está endemoniado. Comece a orar mais, comece a ler mais a palavra de Deus, porque as suas atitudes não são de Deus. Porque todos nós temos um propósito do Senhor na nossa vida. Porque é aquilo que eu já falei, já preguei aqui outras vezes, muitas outras vezes. Deus, quando você nasceu, Deus deu um talento para você. Falou, esse talento é seu. O que você vai fazer com ele? Está lá a parábola dos talentos. Eu vou guardar ele no bolso. Deixa guardadinho aqui, que eu não vou dar para ninguém. Até o fim da minha vida eu vou dar esse talento aqui. Você vai para o inferno. Porque Deus vai pegar esse talento seu e vai te dar para quem tem mais. E você vai para o inferno. Você tem que multiplicar esse talento, trazendo as coisas boas para o reino de Deus. Às vezes você fica simplesmente querendo de Deus a justiça dele, mas não quer promover a justiça do Senhor. A palavra de Deus diz lá em 1 Timóteo 3 que todos nós queremos, mas é uma palavra às vezes é direcionada só para bispos, né? Os pastores e os diaconatos, mas todos nós devemos ser isso. Todos nós devemos ser isso. Esta é uma palavra fiel, diz lá no 1 Timóteo 3. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Você não quer uma excelente obra? Então você deseja o episcopado. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado a vinho, não espancador, não cobicioso, de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição,
com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado na igreja de Deus, não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que seja bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e laço do diabo. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não copiciosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé em pura consciência. E também esses sejam primeiros provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Isso todos nós devemos ser. Todas as virtudes que Deus está colocando aqui é para nós, é para o nosso dia, para nós começarmos a andar conforme a palavra de Deus. E às vezes nós estamos andando de qualquer jeito e queremos promover a justiça de Deus. Eu sou justo perante Deus. Se você é justo perante Deus, perdoa aquele que te deu o tapa na cara e dá a outra face para tomar o tapa. As pessoas perguntam, mas quantas vezes? Pedro perguntou, né? Quantas vezes eu tenho que perdoar? 7 vezes? Não, 70 vezes 7. Já fez essas contas? Pode ser 490, né? 490, e a palavra de Deus diz lá em Mateus 6,35, diz que basta cada dia o seu mal, não é? Então são 490 vezes por dia que você deve perdoar. Você já dividiu isso por minutos? De 8 em 8 minutos você tem que estar perdoando. De 8 em 8 minutos você tem que estar perdoando a pessoa, seja qualquer um. Essa é a palavra de Deus. E às vezes nós queremos promover a justiça do Senhor de uma maneira que somos injustos. O Senhor não habita aonde há injustiça. As circunstâncias estão erradas, acerte e comece a andar. Ah, mas é muito difícil acertar a situação. Comece a dar os passos em acertar a tua vida e ter entendimento da palavra de Deus e comece a orar. Senhor, eu estou fazendo a minha parte, porque a parte de Deus Ele vai fazer. Quando você estiver com o coração na justiça do Senhor, você tem os anjos a seu favor. Por isso que Deus pede aqui para nós sermos irrepreensíveis, para você não andar pela rua, viu, você fez tal coisa, né? Ah, mas tal pessoa, está vendo aquela pessoa que está indo lá, ela costuma fazer isso. Quando você for irrepreensível, você tem o poder de Deus na sua vida. Porque antes de você ter o poder na sua vida, você serve a um Deus que tem misericórdia na sua vida, que te ama tanto, que deu o filho dele para poder morrer por você. E está te dando a oportunidade todo dia de você saber a justiça do Senhor. E nós, às vezes, queremos a justiça do Senhor, que Ele promova a justiça na injustiça. Não vai acontecer. Não vai habitar Deus aonde tem coisa errada. Porque nós não temos sabedoria. Porque não sabemos pedir. Por isso que nós começamos a sofrer. Você quer que as coisas aconteçam, que Deus promova as coisas erradas na vida da pessoa? Você quer ver? A pessoa fala assim, sim, quero muito que tal pessoa pare de beber, não seja mais viciado. E começa a orar para aquela pessoa. E ora, e ora. E ora, aí você cansa de orar, aí você pega mais um pouco de força e você começa a orar. Mas você está fazendo a justiça de Deus? O que Deus pede para
nós fazermos. Ele fala para nós irmos. Você foi lá e falou com aquela pessoa sobre o amor do Senhor? Você falou sobre aquela pessoa, sobre aquele miserável que está jogado na rua? Você falou sobre aquilo que realmente Deus faz para ele? Que pode fazer na vida dele se ele conhecer o Senhor? Querido, porque quando a pessoa está longe de Deus, Satanás toma conta. Satanás está do lado da pessoa. E a pessoa vai começar a ter a fé pelo ouvir a palavra de Deus. Se você chegar no ouvido de uma pessoa dessa e falar somente isso: Jesus te ama, você já colocou a palavra de Deus no coração dela. Aí, numa gota, o Espírito Santo começa a convencer. Mas será que Jesus me ama mesmo? Se Jesus me ama, eu vou tentar mais uma vez. E o Espírito Santo vai convencer. E ele vai achando pessoas que estão realmente perto de Jesus, e começa a cada vez ter mais testemunho, e começa a crescer a fé dele. Por isso que a palavra de Deus diz para nós tomarmos cuidado com quem a gente anda, porque as más companhias corrompem os bons costumes. Você começa a andar no meio de pessoas ímpias, você vai ter o costume deles, você vai ter a fala deles, você vai ter o trejeito deles, e depois você quer a justiça de Deus aonde? Aí você quer que Deus seja justo com você? Você é justo com Deus? Isso eu preguei muito tempo lá na sede, acho que era lá no tempo do Egito ainda. Muitas pessoas assim: você aceita o Senhor? Você aceita o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Eu aceito. Mas o Senhor aceitaria você hoje sem pedir perdão? Dentro do teu coração existe uma fagulha de rancor, existe uma fagulha de dor lá dentro. Enquanto você não se arrepender, enquanto dentro do seu coração não estiver limpo, a justiça do Senhor, ela não pode habitar onde há coisas erradas, onde há realmente o mover do Satanás dentro da vida. Por isso que em todo momento a palavra de Deus fala: se arrependa, peça perdão do que está acontecendo na sua vida, para que você conheça a boa, perfeita vontade do Senhor. E muitos de nós queremos de qualquer jeito chegar no céu. Você não vai. Você não vai, você está se iludindo. Se você acha que você vai chegar de qualquer jeito, com o coração ainda duro, com o coração ainda com pecado, você não vai chegar no céu, porque teu coração tem que estar puro. Puro. Senhor, troca meu coração. Ele troca meu coração. Senhor, eu me arrependo de todo o meu coração. O Senhor sabe. Não basta apenas falar, precisa sentir o arrependimento. E se você realmente está querendo cada vez mais diante do Senhor, querer as coisas dos céus, você tem que começar a tomar posição na sua vida. Tem uma palavra aqui em Romanos, lá no capítulo 1, que ela é bem clara. Romanos 1, 32. Ela deixa bem claro o que nós às vezes fazemos. Aí ela fala tantas coisas aqui para trás do que devemos ou não fazer, e no 32 diz: os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam. São todas as coisas erradas. Não somente as fazem, mas também consente aos que os fazem.
Você entendeu aqui, querido? Aí você está lá no meio da sua casa, tem uma pessoa que não é convertida e começa a fazer um monte de coisa de injustiça que Deus abomina. Se você consente em estar, você também é igual a essa pessoa. Se você consente que a injustiça que você está vendo seja feita nos seus olhos e você não toma decisão na sua vida, você é tão pecador como tal pessoa. Está escrito. Conhecendo a justiça, você sabe o que é. Não somente as fazem, mas também consente aos que os fazem. Você está vendo as pessoas fazerem e consente que elas fazem, você é igual. Você não se aparta do mal, você está no meio do mal, está vendo as coisas erradas e consente que seja feito, você está igual. A pessoa fala, vamos dar uma passadinha só lá, naquele lugar lá, você sabe que é errado. Mas vamos lá, só vou fazer companhia com você, vai. Você está consentindo mal na sua vida. Eu não vou, porque o meu Deus não quer que eu entre lá. O meu Deus, eu temo Ele. A sabedoria é ter temor no Senhor. Aí você fala assim, depois de você pecar tanto e fazer tanta injustiça, você fala assim, os humilhados serão exaltados. Você vai ser chicoteado por Satanás, porque você sabe das coisas erradas e não toma atitude das coisas certas. Como que você quer a justiça de Deus? Ou você começa a tomar a decisão na sua vida sobre as coisas certas, sobre as coisas de Deus, do reino de Deus, ou simplesmente você vai estar patinando toda vez, está andando atrás de você mesmo e não sai do lugar, não toma partido do reino de Deus, e você fica procurando a justiça para a sua vida, querendo que os outros sejam injustos. Fique de pé. Porque, querido, não é fácil. Porque a palavra de Deus, Jesus fala, em Mateus 10, Ele falou assim, e isso é claro, isso acontece com a vida de cada um. Eu o estou enviando como ovelhas no meio dos lobos. Portanto, sejam astutos, sejam sábios como serpentes e sem malícia como pombas. Se você não tiver a sabedoria do Senhor na sua vida, você vai ser uma pessoa injusta, sempre. E sendo injusto, a justiça de Deus não prevalece na sua vida. E não tem concordância. Aí você fica querendo uma coisa que Deus não pode te dar. Você já viu Deus operar o pecado na imundícia? Deus opera no lugar de paz. Não opera no meio da confusão. Não opera no meio da confusão. Você precisa ter o teu coração em paz para receber do Senhor o que Ele tem para te falar. Porque no meio da tribulação, Deus não opera. No meio da sua raiva, você precisa estar moderado. Você precisa estar consciente. Porque as coisas são pela razão. Não é pelo emocional que se vive com Deus. Se vive pela razão. Não é com emoção. E quando você tem a razão, Deus é justo e verdadeiro para que você receba a palavra de Deus. Amém? Feche os olhos. Comece a refletir sobre a palavra de Deus, sobre a justiça do Senhor. Comece a perseverar naquilo que o Senhor realmente tem colocado no seu coração. Porque às vezes você está buscando algumas coisas que Deus não pode operar, e Deus está falando para você hoje: se acerte. Comece a buscar a minha justiça. Comece a buscar o meu caminho. Comece a buscar o meu reino. Porque as demais coisas virão sobre a sua vida. Mas se direite com o Senhor. Se direite com a palavra do Senhor.
tenha paz. Às vezes o teu dia está chegando uma tremenda, você não está aguentando mais, e você fala: Senhor, quando vai acabar isso? Quando vai acabar toda essa tortura? O Senhor te conhece no íntimo, sabe que você pode suportar, sabe que você pode dar um passo a mais. Não tenha medo. Se você está diante do Senhor, dê mais esse passo, porque você vai receber a bênção do Senhor. Não fuja do que o Senhor tem na sua vida, porque o Senhor tem uma promessa, o Senhor tem uma alegria, o Senhor tem mais um passo para você dar. Não volte. Ele tem mais alegria para te dar do que você recuar quando está chegando perto, porque o Senhor vai te dar mais uma oportunidade de poder estar com a justiça dele do seu lado. Busque a justiça de Deus com sabedoria e tenha cada vez mais a alegria de saber que você é irrepreensível e o poder de Deus vai estar sobre a sua vida. Você crê nisso? Dê uma salva de mãos. Possa cada dia mais trazer a misericórdia dele em nossas vidas, trazer a justiça do Senhor, para que nossos dias sejam plenos e absolutos na presença do Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa essa mesa, meu Pai, abençoa a carteira, as chaves, todos esses nomes que estão aqui, meu Pai, abençoa a vida de cada pessoa que está realmente vendo através da internet, vendo realmente esse culto, Pai. Que seja a bênção do Senhor sobre essa vida, meu Pai. E que possamos a cada dia mais se chegar ao nosso Deus com amor, com verdade, e que o poder dele resplandeça em nossos dias. E que o amor do nosso Deus Todo-Poderoso, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus esteja conosco todos os dias, até a volta do nosso Senhor, em nome de Jesus. Vão em paz, e o Senhor nos abençoe.